Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products. Bem-vindos ao Poder Público. Esta semana, olhamos para o Orçamento Participativo Jovem que está a decorrer, em que consiste, em que fase está e que tipo de propostas estão em votação. Falamos com o diretor do Instituto Português do Desporto e Juventude da região Norte e ficamos a conhecer algumas propostas que estão em votação. Déficit inferior 10%, 2,5%, para 2,7%. 0,8%, 3%. 3%. Vejam lá. Below zero. Who ever heard of this? Falemos português. Inevitáveis medidas adicionais. As taxas de juros dispararam em todos os prazos. Não podemos pagar. Este é o Poder Público, um podcast de política. O Orçamento Participativo Jovem é um processo de participação democrática. Qualquer cidadão entre os 14 e os 30 anos pode apresentar e decidir projetos de investimento público. 300 mil euros é o valor total a aplicar. É dividido por várias propostas. Cada uma pode ir, no máximo, até aos 75 mil euros. O processo de apresentação das propostas já terminou. Nesta fase estão a decorrer as votações dos projetos que foram aprovados para a eleição. Centenas de jovens já participaram no Orçamento Participativo Jovem 2017 e apresentaram propostas para Portugal. Agora é a tua vez de decidir quais serão implementadas. Falamos agora com o diretor do Instituto Português do Desporto e Juventude, que explica em que pé está o processo. Vítor Dias, diretor regional do Norte do IPDJ. Vítor, quais são as fases do processo do Orçamento Participativo Jovem? Não, o processo já passou por várias fases. Neste momento, a partir do dia 27, está em fase de votação dos projetos que foram aprovados para a eleição. E, portanto, estão neste momento, são 170 projetos que foram à votação final, portanto, que vão à votação final, entre 424 ideias que foram apresentadas, mas algumas não estavam em condições técnicas nem formais de poderem avançar para a votação. Houve uma comissão técnica em cada uma das áreas que avaliou essas ideias e, portanto, até ao dia 22 de dezembro, qualquer jovem entre os 16 e os 30 anos pode votar. E pode votar até ao dia 22 de dezembro no site opjovem.gov.pt ou através de uma SMS gratuita. Vítor, sobre as propostas em votação, que tipo de propostas receberam mais? Recebemos de várias áreas, recebemos nas 4 áreas, porque havia 4 áreas prioritárias a concurso para as ideias, portanto, que era o desporto inclusivo, sustentabilidade ambiental, inovação social e educação para as ciências. Eram as 4 áreas. Todas elas tiveram bastantes participantes, sendo que se destaca a sustentabilidade ambiental, sim. Para terminar, Vítor, qual é a importância de um orçamento participativo jovem? A importância para nós é envolver os jovens nos processos de decisão, não é? Que eles não só apresentem ideias, como depois também possam decidir alguns projetos que o Estado, através do Governo, neste caso, os possa implementar. São quase 170 propostas, como, por exemplo, a disponibilização online gratuita de todas as sementas universitárias, a fixação de mais caixotes e cinzeiros nas ruas... Ou Portugal in Years. Apresenta a ideia o Gonçalo Martins Ribeiro. Já admirou uma obra de arte em que não conhecia o seu significado ou o seu contexto histórico? Sabia que existem inúmeras obras de arte e monumentos espalhados pelo país que pode visitar gratuitamente? Não se sente confortável em partilhar guias áudio ou simplesmente não quer pagar por eles? O projeto Portugal in Your Ears, ou Portugal nos seus ouvidos, não será direcionado apenas para turistas, mas também para residentes. Irá atribuir um identificador a cada obra de arte, onde poderá obter a sua informação através de uma aplicação para o seu telefone, com os seus auscultadores, para seu maior conforto. Também o Bruce Coelho é um dos jovens que decidiu apresentar a ideia de um projeto de investimento público. Tenho 23 anos e sou de Leiria. E propõe um repositório nacional estudantil. Bruce, em que consiste a sua ideia? A minha ideia teve como base a necessidade de dizer, quando eu, por exemplo, ou chego à universidade e tenho que fazer certo e determinado trabalho, poder ter bases, trabalhos prévios de outras pessoas em que eu me pudesse olhar, tirar uma pequena ideia, talvez melhorar, ou mesmo inovar coisas que ainda não aconteceram. Ou seja, poder permitir a troca de trabalhos entre, por exemplo, eu que sou de Leiria, poder ter acesso a trabalhos que foram realizados no Porto ou em Lisboa e poder, assim, conseguir ou também arranjar bases
ou referências para o meu projeto, ou assim conseguir estender ou inovar projetos previamente existentes. Por que decidiu apresentar uma proposta para o Orçamento Participativo Jovem? Eu fui lá com a minha associação de estudantes, fomos lá em representação da nossa escola. E o nosso presidente sugeriu que, além de nós irmos lá, tivéssemos uma palavra ativa e quando eu lhe falei da minha proposta, ele por acaso achou engraçado e achou que poderia ser bastante útil e disse, aponta e submete, não há nada a perder e se calhar poderá haver a possibilidade de acontecer e de ser realizado. Já existe um repositório científico de acesso aberto de Portugal. Em que é que a sua proposta se diferencia deste outro site? O site, por acaso, eu não tenho conhecimento do site. Eu não tenho conhecimento que exista, assim, algo que seja parecido. Porque isto seria apenas um repositório, ou seja, direcionado aos estudantes. É necessário o acesso ao repositório seria apenas para estudantes, por exemplo, o número de estudantes, a faculdade seria as credenciais, ou assim, para haver esse acesso. E também continha, por exemplo, os projetos PAPs do ensino secundário. Bruce, e qual é a importância de um orçamento participativo direcionado apenas para os jovens? Honestamente, eu acho que é bastante importante. Tanto como a participação dos jovens nisto, terem algo a dizer. Eu acho que reforça também que este apoio dado aos jovens mostra que nós é que somos o futuro, que é muito importante identificar as nossas ideias para que estas possam ser concretizadas. Queremos perceber se esta proposta teria ou não impacto na vida dos estudantes e se lhes seria útil. Ligamos para a Associação de Estudantes do ISCSP em Lisboa para perceber até que ponto esta é uma boa ideia para os alunos do ensino superior. Eu acho que é uma boa ideia, mas acho que também tinha que haver alguma qualidade nos trabalhos que eram disponibilizados, seguiam ou não o rigor científico. Fala Madalena Branco. O meu nome é Madalena Branco, sou da nova Associação de Estudantes que foi eleita e sou também presidente do Núcleo de Ciência Política. Continua a Madalena. Por exemplo, muitas vezes o que acontece nas universidades é os trabalhos são feitos, alguns não seguem o rigor científico, são penalizados já na academia e depois, se esse trabalho é disponibilizado numa plataforma geral, sem ter um critério de seleção, acaba por ficar um pouco enganoso para aqueles que o vão consultar. Falamos de partilha, mas sem perder o rigor. Acho que a partilha é muito importante. E é uma boa ideia, no entanto, se for uma ideia que toda a gente, de facto, pode disponibilizar, tem que haver um critério de qualidade. É esta a minha opinião. Se uma plataforma destas seria inovadora a nível nacional, no ISCSP já existe. Madalena Branco explica como funciona. Nós temos núcleos para cada curso e os núcleos têm essas plataformas e disponibilizam os trabalhos de ex-estudantes ou estudantes ainda em curso, para que outros estudantes, os que vêm novos, possam consultar. E que critérios é que vocês têm? O que nós fazemos é, tentamos que sejam normalmente os alunos que já findaram o curso e que tenham as melhores médias. É assim que funciona aqui. Todos os jovens entre os 14 e os 30 anos, inclusive, podem votar nos projetos finalistas. Podem fazê-lo até ao dia 22 de dezembro no site do Orçamento Participativo Jovem ou por SMS. A apresentação pública dos projetos vencedores está agendada para o final de dezembro. Inês Ameixa, Ruben Martins, no Poder Público. Pode subscrever os podcasts do Público no iTunes, SoundCloud e aplicações móveis. O Público fica no ouvido. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.